90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Que bom estar aqui de volta depois desta semaninha de descanso. Espero que vocês tenham conseguido descansar, mas também ali, se tiver havido a necessidade de revisar, colocar as coisas em dia, que vocês tenham conseguido colocar tudo em dia, para que a gente possa voltar agora com calma e, ao mesmo tempo, com sangue nos olhos, para poder dar conta do conteúdo restante. Bem, dando continuidade, então, nós vamos continuar falando de gêneros textuais, no entanto, nós vamos focar na resenha e no resumo, que são dois gêneros textuais que se confundem muito e que caem bastante na prova, na verdade, nas provas, porque não é apenas no Enem, caem nos vestibulares de um modo geral, e é importante que vocês estejam por dentro do que é cada gênero, da estrutura e, ao mesmo tempo, das diferenças que há entre um e outro. E a gente vai começar falando justamente sobre o resumo na aula de hoje, tá? Bem, pensa o seguinte: resumir significa você reduzir o tamanho das informações sobre algo que você vai apresentar. Então, eu posso resumir um livro, eu posso resumir uma novela, uma série, um espetáculo musical, um espetáculo teatral, uma música, um poema, um capítulo, um artigo, uma notícia, enfim. Eu posso resumir qualquer informação. O resumo foca exatamente nisso, nessa palavrinha que eu acabei de falar. Informação. O resumo tem como intuito informar. Então, o que eu preciso entender é que quando se trata de um resumo, eu tenho a redução da informação. Porque se fosse para dar a informação com todos os detalhes, eu não utilizaria o resumo. Eu daria o elemento original para a pessoa poder ter contato. Então, pensa o seguinte: se um texto tem uma página inteira, eu não consigo fazer um resumo dele que tenha também uma página inteira. O resumo precisa diminuir o tamanho. E o que o resumo vai fazer exatamente? Ele vai focar em todas as informações do texto, que são consideradas as informações importantes.
Agora, é importante a gente pensar o seguinte: são as informações importantes para o texto, e não as informações que eu julgo que são legais ou não, aquelas que eu julgo serem importantes. Elas são, querendo eu ou não. E isso é muito importante de a gente pensar, tá? Então, o texto do resumo, ele pode trazer descrições, ele pode trazer uma seleção de informações para poder criar o universo do texto original, do produto original, do objeto original ao qual ele faça referência, tá? Então ele pode descrever ambientes, personagens, pessoas, vestimentas, objetos, enfim. Ele pode fazer uma pequena narração sobre uma determinada ação, porque tudo depende do que, de fato, eu estou resumindo, tá? E aí, quais são as características que precisam ser levadas em consideração em um resumo? Primeiro de tudo, eu preciso ir direto ao ponto. Então, o meu texto tem que ser sucinto. Eu não posso ficar dando voltas e voltas e voltas, porque senão o resumo vai ficar maior que o objeto original, né? Que o elemento original, tá? A linguagem, então, tem que ser uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem ao mesmo tempo simples, que tenha ali um direcionamento facilitador para o seu leitor, ok? São expressões curtas, são frases curtas, porque a intenção por trás de um resumo, como eu falei, é diminuir o tamanho. Então, eu tenho que ter em mente a necessidade de frases curtas para poder fazer com que o meu resumo seja exatamente um texto menor que o original, tá? Eu não vou meramente repetir as ideias do autor ou as palavras do autor. E aí eu vou retomar uma aula que nós já tivemos, que foi a aula justamente de intertextualidade. Quando a gente faz um resumo, a gente recorre a uma coisa chamada paráfrase. O que é a paráfrase? É você transmitir o mesmo conteúdo, porém com as suas palavras. Se for para repetir as palavras do outro, eu dou o produto original para que o outro, para que o leitor tenha contato com o outro, tá? Com o autor original. Então não é essa a ideia, ok? Em muitos casos, às vezes, o texto original tem uma linguagem densa, uma linguagem difícil, e as pessoas procuram resumos para que elas possam entender o cerne, a ideia principal, tá? Agora, tem um fator que é muito importante no resumo, que é respeitar a ordem das informações. Eu não posso, por uma estratégia minha, que eu julgue mais interessante, mais atrativa, trazer uma informação do final para o início, para já prender a atenção do meu leitor. Não. A primeira informação tem que aparecer primeiro, a segunda informação tem que aparecer em segundo lugar, e assim sucessivamente. A ordem em que as ideias vão sendo apresentadas pelo autor precisa ser respeitada no resumo também, para criar essa linha de raciocínio do texto original, tá? Então, eu não posso ali impregnar o texto com as minhas marcas pessoais, com as minhas marcas linguísticas e com as minhas preferências. O texto, como eu falei, tem uma linguagem que vai ser imparcial, uma linguagem que vai cumprir com uma objetividade, com uma clareza, optando por construções na ordem direta. O que é a ordem direta? E isso a gente recorre aos conhecimentos linguísticos: sujeito, verbo e complementos. Ou seja, os elementos numa ordem direta facilitam a leitura e o entendimento por parte daquele que vai ter contato com o estudo, tá? E o resumo, obviamente, vai apresentar referência bibliográfica para permitir que o leitor saiba que aquele texto faz referência a um outro texto, ok? E aí você poderia me fazer a seguinte pergunta, e essa pergunta é extremamente crucial para a gente poder discutir agora.
Você poderia falar assim, Felipe, como não confundir o resumo com uma sinopse? Ou você também poderia me perguntar o seguinte: a sinopse é a mesma coisa que um resumo? E aí eu vou começar respondendo a segunda. Não. A sinopse não é a mesma coisa que um resumo, tá? O resumo, como eu falei, ele não parte das minhas estratégias, das minhas intenções para prender a sua atenção. Ele foca exatamente na ordem lógica e cronológica das informações, de modo sucinto para apresentar ao leitor. Já quando eu tenho uma sinopse, eu já não faço de qualquer produto. A sinopse, ela é focada em produtos artísticos. Primeiro ponto. Então eu posso ter uma sinopse de uma peça de teatro, de um filme, de uma novela, de uma série, ok? No caso de um resumo, eu vou ter resumo de livro, de artigo. O resumo ele amplia o elemento que pode, né, ser objeto de estudo dele. É óbvio que, quando eu vou para sinopse, eu tenho uma questão do resumo ali, eu tenho um pouco do resumo. Só que eu foco no resumo só na coisa mais importante e pronto. A sinopse, ela tem um pulo do gato que é justamente a diferença primordial. É focar na ideia de que eu preciso prender a atenção do outro e fazer com que o outro queira ter contato com o produto que eu estou apresentando. Então, a sinopse, assim como o resumo, apresenta um produto original. Só que ela faz além disso. Ela apresenta de uma forma instigante, ela faz com que você queira ter contato com aquilo. O resumo não tem essa obrigatoriedade. Aliás, o resumo não tem essa função, esse papel, esse objetivo, tá? Então, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar também que a sinopse não apresenta um resumo de tudo. Ela não foca em tudo o que acontece. Por isso que a gente não pode chamar de resumo. Ela foca na coisa mais importante para poder criar ali o chamarisco dela, para poder fazer com que o outro queira. Quatro, o mundo vive uma distopia que distancia, que evidencia uma guerra. O mundo vive uma distopia que distancia, que evidencia uma guerra constante entre três nações. O conflito é pano de fundo e de sustentação de um governo autoritário, em que a população é vigiada pelas chamadas teletelas, que consistem em câmeras de vigilância dispostas nas casas e em diversos ambientes abertos. Tudo isso é permeado por um ambiente de constante tensão, cercado pela figura do grande irmão, o Big Brother, e amparado pelos lemas: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. É nesse ambiente que Winston Smith, um integrante do partido, começa a questionar o ambiente em que vive e se envolve de maneira amorosa com uma insurgente do sistema totalitário vigente. Tomados por ideias subversivas de Emmanuel Goldstein, Winston e seu recente par romântico são inflados pelo sentimento de resistência, mas logo são oprimidos com a descoberta de que tudo não passou de criação do próprio sistema dessa sociedade de controle. Ao final, descobre-se que a resistência foi forjada e que ninguém é capaz de escapar da vigilância constante das teletelas e do grande irmão. Então ele faz um resumo de absolutamente toda a obra. É claro que os mínimos detalhes você só vai ter ao ler a obra 1984. Então, o resumo é isso: é tentar fazer uma visão geral da obra que ele está sintetizando, fazendo ali uma apresentação, tá? Isso que é importante de vocês pensarem. Oi. Bem, tem um pessoal que está comentando que o áudio está meio atrasado. Atualiza a tela de vocês, por favor, para ver se vai regularizar, tá bem?
Bem, seguindo então, a gente vai começar a falar da resenha, que é um texto que também dialoga com um resumo, que tem um pezinho lá no resumo e que a gente precisa fazer a distinção, tá? Então, olha só, a resenha ela vai além do resumo. Ela não é um mero resumo. Começa nessa ideia, tá? Muito comumente, a resenha costuma ser um pouco maior que o resumo. Também não é nada muito grande, isso depende muito de onde essa resenha vai ser publicada, da intenção por trás dessa resenha e, obviamente, do objeto que está sendo avaliado por aquela resenha. Mas tem um fator muito importante que a gente também precisa atentar, né? A resenha é um texto avaliativo de um produto cultural. Então, eu posso fazer uma resenha de filme, uma resenha de novela, de teatro, de exposição artística, de arquitetura, de dança, de pintura, enfim. Tem que ser um produto cultural. Livro, tá? Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, a resenha, ela não foca no resumo. Ela vai ter aquela ideia parecida com a da sinopse, de pegar na ideia de resumo só o que a pessoa que está produzindo a resenha, que a gente chama de resenhista, julga que é importante. Então vamos voltar lá. No resumo, eu não posso pegar o que eu julgo que é importante, o que eu quero, o que me chama a atenção. Na resenha eu posso. Então eu vou falar numa ideia geral e começo a destacar as coisas que eu quero, apresentando aí pontos positivos e pontos negativos daquele texto, deixando ali uma avaliação sobre aquele produto que eu estou avaliando, sobre aquele produto cultural, tá? Chegou uma pergunta aqui da Bruna Soares. Professor, qual a diferença de um resumo escolar para um resumo de TCC? Na verdade, a única diferença é que o resumo, não só do TCC, mas o resumo de qualquer texto acadêmico, Bruna, ele se apresenta em um único parágrafo, ele vem naquela forminha de um parágrafo só. Enquanto que um resumo, que a gente não só o escolar, né, o resumo de qualquer outra coisa, vai ter mais de um parágrafo. Mas a ideia é exatamente a mesma, resumir toda a ideia do texto que está sendo apresentado naquele resumo, tá bem? Bom, qual é a estrutura que a resenha vai seguir? A estrutura vai ter um título. O resumo não tem um título, tá? No caso, quando a gente tem um texto acadêmico, como a Bruna bem mandou aqui, vai vir lá, resumo, vai vir escrito, resumo. Tem uma parte separada no texto acadêmico, que é o artigo, o TCC, a dissertação, a tese, monografia. São textos acadêmicos. Então, eles têm a parte, né, esse momento do resumo, e aí você só coloca resumo. Mas não é o título. É, na verdade, só dizendo, vai vir o resumo agora. Ok? A resenha tem um título. Na resenha, eu também tenho a referência bibliográfica da obra. E aí aqui eu trago uma referência bibliográfica até um pouco mais específica, um pouco mais cuidadosa. Por exemplo, há, em muitos casos, a apresentação do número de páginas, se for uma resenha de livro, da duração, se for uma resenha sobre uma música, se for a resenha sobre um concerto, uma peça teatral, concerto musical, tá? Se for um filme, ok? Eu apresento os dados do autor da obra resenhada, ou seja, eu falo sobre quem é o autor. Eu escolhi, então, por exemplo, a obra 1984 de George Orwell. Para eu fazer uma resenha, eu tenho que falar um pouco sobre quem é George Orwell, sobre o que ele escreve, sobre o que ele pesquisa, o que ele faz, para poder ambientalizar o meu leitor acerca daquilo ali, daquele texto, daquele universo que eu vou apresentar a ele, tá bem? Existe uma síntese do conteúdo? Existe, mas essa síntese é a partir daquilo que eu julgo que é interessante, com também avaliação crítica,
que eu vou fazendo aí ao longo do texto, tá? Então, essa é a estrutura da resenha, belezinha? Informações vão se distribuindo ao longo do texto. No parágrafo de introdução, a gente apresenta já os tópicos ali sobre o autor. No desenvolvimento, a gente fala sobre a obra em si, fazendo esse, né, punhado de informações que o resenhista acha interessante, e na conclusão, a gente mostra para o leitor se vale a pena ou não ter contato com aquele produto cultural. A gente fala do nível de dificuldade, a gente apresenta ali a importância de ele ter contato com aquilo ou não, tá bem? Agora, nem toda resenha é crítica. Se a resenha for crítica, ao longo de todo o texto, eu vou tecendo o olhar crítico para o meu leitor, tá? Como que a referência bibliográfica se manifesta? Eu tenho o nome do autor da obra que eu estou, né, fazendo uma resenha, o título da obra, o nome da editora, a data de publicação, quantidade de páginas ou duração, nome do diretor, se for um filme, uma peça de teatro, enfim. Então, reparem ali embaixo num exemplo de como isso poderia aparecer. Ó. Ensaio sobre a cegueira, o novo livro do escritor português José Saramago, Companhia das Letras, 310 páginas. É um romance metafórico. Então, repara ali. Ensaio sobre a cegueira é o título da obra. José Saramago é o nome do autor. Companhia das Letras é o nome da editora. Aqui não houve a publicação do ano, mas quanto mais completa essa referência estiver, melhor, tá? Mas repara, 310 páginas. E aí começa a falar da obra, tá? Bem, quando se trata de uma resenha crítica, especificamente, a gente não pode deixar para o final a apresentação desse olhar crítico. E a apresentação crítica, é muito importante a gente falar disso. Eu vou deixar isso aqui registrado para vocês, porque muita gente acha isso. Lá na conclusão é que eu boto a minha visão crítica. Não. A resenha crítica ela vem apresentando o olhar crítico sobre aquele texto desde o início. E volto a dizer, criticar não é falar mal. Criticar é você ter o tom avaliativo. Então, elogiar também é uma forma de você fazer uma crítica. Por exemplo, digamos que eu tenha um filme desastroso, estou fazendo já uma avaliação crítica, mas existe uma atriz no filme que é espetacular, é habilidosa, é inteligente e ela, com maestria, consegue fazer com que esse filme desastroso se transforme em algo necessário. Olha como eu fiz uma avaliação. Eu avaliei o lado negativo, filme desastroso, e trouxe uma visão sobre a atriz, que é inteligente, é habilidosa, é espetacular naquilo que faz. E justamente toda essa construção da atriz permite que o filme, mesmo sendo desastroso, se torne necessário e importante para uma determinada coisa, tá? Então, para eu poder observar esse tom crítico, se eu estou colocando, porque vocês podem se deparar com algum vestibular que cobre uma resenha crítica, então é importante que vocês também estejam com isso em mente, né? Fora do Enem, alguns vestibulares cobram outros gêneros textuais, tá? Em São Paulo, por exemplo, isso é muito comum. É importante vocês observarem essas perguntas aqui ao longo do texto. O que, a meu ver, se destaca na obra? E aí, ó, o que, a meu ver, se destaca na obra? É daí que eu tiro aquilo que vai trazer a ideia do resumo, mas ao mesmo tempo com um olhar já crítico. Eu vou colocar ali se aquilo ali é uma inovação temática, ou seja, ninguém nunca falou disso. Alguém já falou? Já, mas ele está falando com inovação. Ele está trazendo um olhar que ninguém nunca trouxe. Então eu vou falar do enredo, da maneira como ele escreve. Eu vou observar como aquele texto foi pensado, tá?
Por que eu recomendaria ou não a obra? Eu sou obrigado a recomendar? Não, eu posso dizer, olha, não vale a pena. Inclusive, muita gente assiste a filme hoje a partir de resenhas. Ou deixa de assistir também, né? Ah, não. A crítica desse filme é péssima. Quando você fala crítica, você está falando de uma resenha crítica, tá? Por que a obra teve ou não o impacto que você esperava? Às vezes, existe um universo, uma atmosfera que se constrói em torno de um produto cultural que você cria uma expectativa muito grande e quando você se depara com ela, não necessariamente é aquilo, né? Você se frustra, a sua expectativa é quebrada ou, contrário, você se surpreende, a sua expectativa é superada, né? Então, você vai ter que pensar sobre isso também na hora de escrever ou até mesmo em que estiver lendo uma resenha crítica para poder identificar isso, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de resenha, não inteira, porque ela era grande, peguei alguns trechos só para vocês observarem a estrutura e esse tom crítico. Então, reparem, ó, obra original. Secaf Victoria é o nome da autora do texto original. Nome do texto: Artigo científico do Desafio à Conquista. Terceira edição, publicada em São Paulo, Green Forest do Brasil, a editora. Ano de publicação: 2004. Pronto. Quem é que fez a resenha do texto da Vitória? Maria Tereza Rosângela Lofredo Bonato. Quem é essa pessoa? Ela é fonoaudióloga, doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingrid Bianchini, linguista. Bom, começa ali o trecho do primeiro parágrafo. Ela começa apresentando a obra. E a pessoa que é a dona da obra original. Victoria Secaf, enfermeira pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado e doutorado pela Escola de Enfermagem da USP e licenciatura em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e jornalismo científico da USP, atualmente é membro do conselho editorial e parecerista de várias revistas e de boletins de sociedades de especialistas. Ela apresentou para você, no caso a Maria Tereza, apresentou para você quem é a autora do texto que ela vai resenhar, para você ter uma noção do que espera. Escrita em forma de manual, artigo científico, ela começa a falar agora da obra. É didático e possibilita rápida apreensão de conteúdo. Olha só, é didático. Quem é que acha didático? É a Maria, que está fazendo a resenha crítica. É ela colocando o olhar crítico. Possibilita rápida apreensão. Ela está dizendo que você vai ler e vai conseguir compreender rapidamente o que está sendo dito ali. É uma avaliação crítica dela, tá? Além de oferecer a seus leitores um valioso portal de acesso para a elaboração de projetos de pesquisa, artigos, teses, entre outros gêneros. Acaba de chegar às livrarias a terceira edição da obra, na qual a autora acrescenta questões referentes à elaboração dos currículos vitae e lattes, e informações sobre bases quali, além de trazer atualizada a bibliografia. Então ela faz um resumão e tece já a crítica. O último parágrafo dessa resenha. Por várias razões, artigo científico é interessante e importante. Quem é que acha interessante e importante? A pessoa que está fazendo a resenha, que a gente chama de resenhista. Sendo recomendado, ó, ela está recomendando, para melhor orientar os pesquisadores desde a iniciação científica até o doutorado. Então, olha só, ela não só recomenda, como ela faz um recorte de para quem ela recomenda isso. Não é para qualquer pessoa que eu recomendo. Eu recomendo, basicamente, ali para quem está na iniciação científica, que é quando a gente está ou no Instituto Federal ou na graduação em diante, até o doutorado. Em especial por ser didático, avaliação crítica, e de fácil manuseio, avaliação crítica, esclarecendo pormenores, orientando e predispondo o leitor à reflexão na atividade de redação científica. Então, a resenha crítica ela não se detém
ela não se... É porque eu não quero usar o termo resumo, né? Ela não se limita a resumir. Ela vai além do resumo. E ela não foca em falar de tudo que o resumo deveria ter. Ela foca no básico ali, que ela julga importante, tá? Então, fazendo uma comparação aí entre a resenha e o resumo, ok? O resumo vai apresentar o cabeçalho, apenas o título da obra, nome do autor, lugar e data de publicação, uma coisa mais simples. E o resumo vai apresentar todas as ideias principais, concordando aquele que faz o resumo ou não com aquilo na ordem cronológica, obedecendo a ordem das informações. A resenha tem a referência bibliográfica, um pouco mais de detalhes, faz um breve, né, en passant ali, uma breve biografia sobre o autor da obra original, tem o resumo ou a síntese, porém com informações escolhidas pelo resenhista, apresenta os objetivos da obra, ela descreve como é essa obra na sua estrutura. Então, é uma obra dividida em 5 capítulos, 30 páginas no primeiro, 45 no segundo. Pode fazer isso, não é uma obrigação, mas geralmente aparece. A resenha costuma apresentar comparações entre obras, e aí obras que façam, né, a apresentação de informações sobre o mesmo assunto, ou às vezes obras do mesmo autor. Faz menções a outras obras para poder fazer essa ideia de comparação. À medida que o texto vai sendo escrito, comentários críticos sobre o resenhista vão sendo apresentados e tem os dados sobre quem escreve, ou seja, o resenhista. Então, eu estou fazendo sobre George Orwell, eu escrevo, né? Eu faço a referência bibliográfica, falo sobre quem é George Orwell, falo sobre a obra, trazendo críticas, e também tenho que me apresentar, que sou o resenhista. No resumo, eu não tenho que me apresentar, ok? Em relação aos aspectos linguísticos, o resumo é um texto impessoal. A resenha vai poder mesclar a terceira pessoa com a primeira pessoa, mas costuma ser mais a terceira. Quando se utiliza a primeira pessoa na resenha, é comum a primeira pessoa do plural. No resumo não há comentários. Na resenha, os comentários aparecem justamente para trazer esse olhar crítico, tá? No resumo, nós não colocamos informações sobre quem faz o resumo, ou seja, sobre o autor do resumo. Já na resenha, existem as informações sobre o resenhista, que é a pessoa que produz aquele texto. No resumo, os verbos costumam ser apresentados no presente, porque ele fala daquilo naquele momento. Já na resenha, a gente vai ter uma tendência a falar no passado, para fazer quando a gente faz referência à obra, e a recorrer ao presente no momento em que a gente faz referência ao autor, obviamente, se for uma pessoa viva, né? E em relação aos comentários que o resenhista está trazendo ali. E por último, no resumo, a gente fica ali restrito à ideia de paráfrase, que é reescrever as mesmas informações, porém com outras palavras. Enquanto que, na resenha, nós não temos um compromisso com trazer todas as informações originais. A gente foca naquilo que é mais importante e, ao mesmo tempo, vai tecendo comentários, tá bem? Bem, eu trouxe aqui questões para a gente resolver. Vou pular o texto da primeira questão, que é esse daqui, ó, intenso e original. Son of Saul retrata horror do Holocausto. E aí ele continua aqui. Esse texto foi apresentado na Carta Capital. E a questão 1 diz o seguinte. A resenha ele já disse para você qual é o gênero textual. A resenha é, normalmente, um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Son of Saul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita gente, não precisa ler o texto. Ele não está pedindo para você marcar uma característica da resenha, ele não está pedindo para você identificar o que no texto faz com que ele seja uma resenha. Ele está dizendo que existem 5 opções.
E em apenas uma opção existe o olhar crítico do resenhista, e ele quer saber qual é. Ou seja, é aquele em que o resenhista apresenta comentários. É isso que ele está pedindo. Então, olha a letra A. Do estreante em longa-metragens, Laszlo Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Não tem nada que mostre ali uma avaliação crítica do resenhista. Um adjetivo, um advérbio afetivo, nada. Então não pode ser a letra A. B. Ele é Saul, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus. Ele apenas faz uma apresentação, é um momento de resumo ali da obra original. Também não tem nenhum comentário do resenhista. C. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja como um close. Ele também ali está num momento de resumo, em nenhum momento ele tece um comentário. D. Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. Ele continua num momento de resumo da obra principal. Restou-nos a letra E, que é exatamente o gabarito dessa questão. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Vamos lá. Ele diz que a abordagem feita na obra é muito ousada e radical. Isso é ele que acha. Isso é uma avaliação crítica. Então, o tão é um intensificador, o ousado e o radical adjetivos que qualificam a obra. E aí depois ele diz, não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Se os votantes escolherem essa obra, eles vão estar um passo à frente, eles vão ser pessoas que estarão à frente do seu tempo. Então, é meio que uma forma de você também seduzir o votante e fazer com que ele se deixe levar. Opa, se eu votar, eu vou ser uma pessoa que estará à frente do meu tempo. E aí, né, eu tenho, então, duas passagens, dois trechos, perdão, dois momentos com comentários. Por isso, a letra E, tá? A segunda questão é uma questão que fala sobre uma sinopse. As vantagens de ser invisível. E aí, olha o que a questão pede. Tendo como base a sinopse acima, a gente também falou da sinopse, é correto afirmar que esse gênero textual apresenta muitas semelhanças temáticas e estruturais com, eu falei com vocês, a sinopse é confundida com qual gênero textual? Vou deixar vocês pensando aí entre as opções. Crônica, resenha, artigo de opinião, resumo ou notícia. Óbvio que o resumo. Porque a sinopse tem a ideia do resumo, porém, ela foca naquilo que eu falei com vocês, de trazer aquilo que é mais atrativo, de querer prender a atenção, enquanto o resumo não tem essa obrigatoriedade. Não tem essa obrigatoriedade, não. Não tem essa função. Não cumpre com isso, tá? Então, o gênero textual que se confunde, que se aproxima da sinopse, é o resumo. Questões que vocês poderiam resolver, ó, duas questõezinhas já, que vocês poderiam resolver sem ler os textos. Vamos ver aqui a terceira questão. Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou. Opa, ele quer saber qual é o objetivo daquele gênero textual. E ele não diz qual é o gênero textual. Então eu preciso ler. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vêm dos demônios de Lamota, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam a perfeição de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo
e tratar do que importa. Aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Vamos lá. Repara que aqui nós temos um texto falando sobre um filme, tá? E aí você vai falar, tem uma ideia de resumo? Bem básica, mas tem. E aí me surgiu agora o seguinte questionamento. Você poderia falar, Felipe, como não confundir a sinopse com a resenha, apesar de elas não terem, né, proximidade, além da ideia do resumo que acontece em todos esses três gêneros? A resenha, como eu falei, é um texto avaliativo sobre o outro produto cultural. A sinopse, não. A sinopse vai trazer só informações do texto, mas ela vai trazer as informações que julga que são informações que vão prender a atenção do outro, é só isso, mas não tem avaliação. Aqui nesse texto, a gente tem uma avaliação crítica. Então a gente tem uma resenha. Logo, apresenta ao leitor um painel, um panorama geral da obra e marca ali um posicionamento crítico, porque é uma resenha crítica, tá? E para a gente fechar, dá tempo de a gente resolver aqui a última questãozinha. Temos essa questão aqui que envolve esse texto, a porta dos fundos, contrato vitalício. Vamos para o enunciado. Nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha é uma outra questão parecida com a primeira. Ele quer a opção em que o trecho tem uma avaliação. Então, reparem, eu trouxe 4 questões. Apenas em uma houve a necessidade de nós lermos o texto, porque ele não disse qual era o gênero. Se ele tivesse dito qual era o gênero no enunciado, a gente também não precisaria ter lido. Porque a única opção que tem ali, na questão anterior, né, a 3, a única opção que tem ali um objetivo da resenha era exatamente a resposta, tá? Então aqui ele quer a opção que tem um olhar avaliativo, um critério, uma palavra, um elemento linguístico. Então vamos lá, letra A. Porta dos fundos, contrato vitalício, diretor Ian, SBF, tempo 1h e 46 minutos, Brasil 2016. Isso faz referência à referência bibliográfica, né? A apresentação das informações primárias. Então não tem nada ali de crítico. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. Ele faz uma apresentação aqui, né, daquilo que acontece. Então não tem nenhum comentário. O enredo conta com a dupla dupla Rodrigo, interpretada por Fábio Porchat, e Miguel Gregório do Vivier. Ele apresentou os personagens, fazendo aí uma referência à obra em tom de resumo. Então não tem comentário. O ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Ele também está apresentando. Restou aí pra gente a letra E, que é o gabarito. A produção do filme Maluco, olha aí, Maluco. Ele acha que aquela produção de filme, né, aquela produção de filme é um filme maluco. Conta com o ótimo elenco do Porta dos Fundos. Na concepção dele, o elenco é ótimo. Então ele faz 2 comentários avaliativos ali na letra E, falando ora sobre o filme e ora sobre o elenco. Bem, galerinha, eu espero que vocês tenham conseguido compreender as diferenças não somente entre a resenha e o resumo, mas também no que diz respeito à sinopse com relação a esses outros 2 gêneros, tá? No mais, se tiver ficado alguma dúvida sobre esses gêneros, sobre o que nós vimos na aula de hoje ou também nas outras aulas, vocês podem ir lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los. Aguardo vocês na semana que vem para que nós continuemos aí a desbravar esses mares da língua portuguesa. E um beijo imenso para todo mundo, uma ótima quinta e até semana que vem, galera. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. We gotta celebrate life.
Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.